Cascais, Colégio Os Aprendizes. Desde o início do ano letivo, que uma turma do 5º ano frequenta uma aula diferente. A disciplina chama-se Religiões do Mundo e procura dar respostas às muitas inquietações destas crianças que olham por vezes com perplexidade para as notícias que lhes entram casa dentro pelas televisões, com a religião embrulhada em violência, atentados terroristas e populações em fuga. E fazem muitas perguntas que por vezes são difíceis de responder. O professor Pedro Madeira, de 34 anos, leciona História e Português a esta turma e não se esquece do que ouviu no dia seguinte aos atentados em Paris, no Bataclan, em novembro passado. Quando foi os ataques de Paris, no dia seguinte calhou de estarmos a falar do povoar, porque era a matéria que eu iria introduzir em História e Geografia de Portugal, através da invasão da Península Ibérica. E houve uma aluna que me perguntou se mas eles são todos maus, eles matam as pessoas, e logo aí eu aproveitei o facto de termos a disciplina de Religiões do Mundo para as questões que eles colocavam, eles poderem transportar para esta disciplina. E neste caso o professor Rui foi brilhante em conseguir desmistificar alguns estigmas que as próprias crianças trazem dos mídias, como achar que todos os membros da região islâmica são terroristas ou são assassinos ou do género. O colégio é recente, abriu portas em 2007. É frequentado por 120 alunos de 15 nacionalidades diferentes. Sofia Borges, 45 anos, uma das diretoras da escola, explica que por ali procura-se mais fazer pensar do que dar respostas. E isso acontece desde o princípio, desde o primeiro ano do primeiro ciclo. Desde o primeiro ano do primeiro ciclo que as crianças têm a disciplina de Filosofia, com o principal objetivo de lhes proporcionar momentos de reflexão de questionamento, etc. E conforme eles vão chegando ao 4º ano, portanto ali aos 9 anos, as perguntas começam a ser muito sobre... Bom, fala-se sempre muito sobre a morte, vida, e o que é permitido e o que é que não é, e o que é certo e o que é errado. Pronto, não sendo o objetivo dessa reflexão, é muito por aí que eles caminham. E quando começam a chegar aos 9 anos, portanto, quando são mais velhos, começam a querer fazer perguntas mais concretas, isto é, esta coisa meio evasiva que nós tentamos como professores dessa disciplina ou facilitadores dessa disciplina, de não dar respostas concretas, porque não é isso que se pretende. Eles começam a querer saber mais sobre. E pensámos nisto. Olha, giro era, aliás, eu falava muito com a Patrícia sobre isto, que giro era haver uma catequese sem religião. Falarmos de religião sem falar de nenhuma religião, sem doutrinar. Fazer pensar. As aulas, dadas por Rui de Freitas, cativam os alunos, mas também alguns dos outros professores e funcionários da escola. Por ali, já ninguém estranha ver o professor de História sentado ao lado das crianças quando a aula começa, invariavelmente com uma história. Normalmente as aulas de Religião do Mundo começam com uma pequena história por parte do professor Rui. Histórias de várias regiões, estamos um bocado focados neste momento na nossa conversa entre o cristianismo e o islamismo, mas abrange todas as religiões. Então o professor Rui, ao contar estas histórias que eu próprio desconheço, eu acho fascinante e acho que são grandes mensagens, e as crianças também conseguem absorver isto e elas próprias ficam curiosas. E muitas vezes o professor Rui não termina a história, eu acho isso engraçado, não termina a história e deixa as crianças a pensar e elas não descansam enquanto não souberem a conclusão. Elas sentem mesmo a disciplina e o que lhes é transmitido na disciplina. Ali, na escola, todos conhecem o professor Rui. Aos 44 anos, Rui Freitas está a concretizar um dos objetivos do curso de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona, que é a investigação, o trabalho com a sociedade. A disciplina Religiões do Mundo, do Colégio Os Aprendizes, foi pensada para ser lecionada não numa perspectiva confessional, mas sim como um instrumento para dotar as crianças de informação, para combater a ignorância no que diz respeito aos sentimentos do religioso, que, nos dias que correm, pode ser mesmo perigoso. Numa época como a de hoje, a atual, não faz sentido
porque esta forma de lidar com as religiões, ignorando, como se não existissem, contribui, dá um contributo para que hajam radicalismos, para que não haja o diálogo, para que não haja a reflexão. Quando, pelo contrário, se aborda e se procura dialogar com as várias sensibilidades religiosas, o resultado é que os intervenientes religiosos são convidados a expressar-se, são convidados a expressar-se também ao mundo académico, por um lado, ou uns aos outros, portanto, explicar-se para fora de si, o que traz alguma conhecimento mútuo, reflexão, e isso são já sementes para um convívio, uma compreensão mútua. Esta experiência é muito recente. Só agora as crianças começaram as aulas do segundo período escolar. Apesar da novidade, apesar de estar a trilhar um caminho novo, ninguém tem dúvidas de que Religiões do Mundo é uma disciplina para ficar. Isto é para dar continuidade, isto passou a fazer parte do nosso currículo. A idades anteriores, provavelmente não, porque a ideia foi esta, que é quando é que isto surgiu? Surgiu quando eles começaram a manifestar interesse e necessidade neste tipo de informação. Então, dar a anos antes, por exemplo, aos de quarto, ao de terceiro, ao de segundo, ao de primeiro, não nos faz, à partida, sentido. Não quer dizer que no futuro isso não possa mudar. Depende um bocadinho dos sinais que eles nos vão dando. Agora, certamente que a partir de agora, os alunos, quando chegarem ao quinto ano, passarão todos a ter esta disciplina. Rui Freitas também faz um balanço positivo, destacando que estas aulas têm ajudado também as crianças a pensar, a lançar questões sobre o sentido da vida, olhar para as religiões, para todas as religiões, procurando-se desconstruir lugares comuns, ideias feitas, preconceitos. O balanço é extremamente positivo, portanto as crianças são interessadas, participativas, trazem uma reflexão, trazem uma reflexão pessoal, existencial, no fundo, do seu lugar no mundo, aquelas questões, enfim, filosóficas mais profundas, de onde venho, para onde vou, existe alma, o que é essa alma, para onde vai, o sentido da vida, portanto, todas estas coisas, temos esta dimensão de filosofia para crianças, é um dos aspectos, uma das ferramentas e das dimensões da aula, é a de filosofia para crianças, ou filosofia com crianças, porque na realidade são elas que são convidadas a filosofar e, portanto, trazem esta dimensão. Também trazem ecos do que ouvem falar das notícias, o alegado Estado Islâmico, o que é isso, também às vezes trazem um pouco, fazem eco dos clichês que são transmitidos, às vezes de maneira mais mediática, portanto, quem são, esta dimensão do eles e nós, tensa por vezes, e aproveitamos nas aulas para desconstruir, para desmontar, para refletir sobre esses aspectos. O balanço, dizem os professores e responsáveis da escola, é positivo. E as crianças? O que dizem elas? Gosto. Porque é uma aula que, se calhar, esta escola ou outra tem e é muito diferente das outras. Porque assim posso chegar a saber mais sobre as outras religiões e a compreendê-las. Porque é interessante saber um bocadinho de todas as religiões. Porque eu não tenho ainda nenhuma religião e gostava de saber se quer ter alguma ou se não, se quer continuar sem ter religião nenhuma. Eu acho que é uma espécie de aulas diferentes, porque eu não sabia que existia uma aula própria para todas as religiões, porque eu estava mais habituada a ser só a religião do cristianismo. Eu acho que é importante sabermos um bocado todas as religiões. Várias religiões que não conhecia, coisas sobre elas, livros sagrados que eu não conhecia,
cada religião tem o seu profeta e o seu Deus. A religião cristã tem, o profeta é Jesus Cristo, o Deus chama-se Deus e a cidade sagrada é Jerusalém, que não se pode desenhar a cara de Alá porque é ofensivo aos muçulmanos. Aprendi as religiões, algumas religiões, como a religião cristã, e também aprendi o significado de algumas palavras, de ciência e acho que sim, foi isso. Já aprendi que o Deus dos muçulmanos é Alá, aprendi também o significado transcendente e também aprendi que as várias religiões têm um sentido diferente, mas dentro delas as pessoas são quase todas iguais. Sim, eu sou cristão. Religião cristã. Não. Eu não tenho ainda nenhuma religião. Não sei, mas eu prefiro não ter e acreditar em todos os deuses. É acreditar em Deus. É acreditar em Deus, em Jesus Cristo e, no fundo, é isso.